No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou-se. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amém. Hoje pela manhã nós estávamos meditando o que é um cristão. Paulo estava definindo o que era um cristão. E nós vimos que ele disse que ele prosseguia para o alvo daquilo pelo qual ele foi alcançado. Paulo disse que um poder com um único foco alcançou ele. Não foi ele que alcançou e por isso ele buscava algo, mas todos aqueles que foram alcançados começam a buscar aquilo pelo qual nós fomos alcançados. Foi um momento maravilhoso com a palavra de Deus nessa manhã. Em determinado momento nós estávamos vendo, entre tudo que nós vimos, como de fato o Evangelho, o chamado eficaz, reúne tudo que fazia parte da vida de alguém, reúne, concentra. Eu lembro que a gente usou o laser como um exemplo, e redireciona para uma só coisa. E em determinado momento eu estava dizendo que o apóstolo Paulo tinha muitas coisas na vida dele que eram extremamente iguais depois que ele se tornou um cristão. Porque Paulo era alguém completamente comprometido em ser alguém moldado pelo aquilo que Deus tinha revelado na velha aliança. Então Paulo era uma pessoa que passava horas com a palavra de Deus antes de ser cristão. Ele era um estudioso, ele era zeloso, ele vivia para estudar a palavra de Deus antes de ser cristão. E depois de ser cristão, ele continuava fazendo a mesma coisa. E ele já era um homem de oração, ele estava sempre diante de Deus em oração lá antes, quando ele não tinha sido chamado por Deus. Por quê? Porque ele vivia como um fariseu. Ele não era um fariseu hipócrita, o apóstolo Paulo, apesar de a gente gostar de unir essas palavras como quase se fossem sinônimos. E quando ele mudou, quando ele foi chamado por Deus, alguém podia perguntar: olha, muita coisa na vida de Paulo não mudou. E nós vimos que ele diria: tudo mudou. Porque lá no texto em Filipenses ele diz: eu não quero, eu prossigo para o alvo, não julgo que tenha alcançado. E nós vimos que isso que ele quer alcançar é conhecer mais de Cristo. Mas eu não quero a justiça que vem da lei, mas aquela que vem da fé em Cristo. Eu só quero coisas que vêm através de Cristo. A justiça de Cristo, eu sou aceito em Cristo. Eu sei que antes eu fazia todas essas coisas buscando ser o meu próprio Salvador. Eu fazia todas essas coisas para que a minha espiritualidade fosse algo que deixasse Deus em dívida comigo, para que eu achasse que eu de alguma maneira merecia ser salvo, para que eu olhasse para as outras pessoas e pudesse me comparar com elas, e se eu visse as pessoas abaixo, como ele normalmente via, já que ele disse que era o fariseu dos fariseus, eu me sentia bem comigo mesmo. Está vendo? Eram as minhas realizações, era a minha própria justiça. Mas não agora. Eu não quero nenhuma justiça, porque não há nenhuma justiça. Eu descobri isso. Agora tudo que eu quero é Cristo, conhecer Cristo. E nós vimos que, se perguntasse a ele, ele diria: é tudo diferente agora, a minha vida é totalmente diferente. Mas você passa
grande tempo com a Bíblia então, mas o motivo é diferente. Antes eu buscava na palavra de Deus, Deus ficar em dívida comigo, eu me fazer espiritual, eu estar acima das outras pessoas. Mas agora eu sei que não há diferença, que todos pecaram, todos merecem a ira de Deus, que tudo aquilo que eu fazia com a Bíblia, em oração, era uma expressão do pecado e não algo que Deus aceitava. Ou seja, eu faço as mesmas coisas, mas o motivo é totalmente diferente. Eu não estou mais no Sinai, não estou mais tentando encontrar justiça na lei. Eu sei que a lei só nos condena. Eu sei que eu sou totalmente salvo em Cristo, justificado em Cristo, mas agora eu prossigo para o alvo pelo qual eu fui alcançado. Esse amor, ele diz, eu considero tudo como perda, assim. E eu tenho paz e ao mesmo tempo eu sou intenso, como um feixe de laser, porque eu reuni toda a minha vida, todas as coisas agora dizem respeito a Cristo e não dizem mais respeito a mim, meu ministério, a minha vida. Ele diz assim, em determinado momento, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra aquilo pelo qual eu fui chamado, proclamar Cristo. Você vê, ele não tem nada por precioso agora. Ele diz, eu tive por perda todas as coisas, tudo aquilo que o homem quer tirar, uma sensação de espiritualidade, de importância, nada disso tem esse valor para mim. Meu ministério não tem, minha vida não tem, o que eu faço não tem, tudo que eu faço é para conhecer Cristo, glorificar Cristo. Então você vê, nós vimos entre tantas coisas, que a mesma coisa, idêntica, ler a Bíblia, orar, pode ser expressão do mais puro vida que desonra a Deus, e pode ser a expressão mais pura da devoção que só a graça cria em nossos corações. Então não é exatamente isso que faz a grande diferença, ou que faz o cristão, apesar do cristão ter um foco único, ele reúne todas as coisas e direciona tudo para Cristo. Então alguém me perguntou, depois que eu cheguei em casa, e no oposto, porque a gente estava falando sobre qual é a marca do verdadeiro Filho de Deus, porque a gente costuma dizer muito facilmente que as pessoas se tornaram filhas de Deus e que foram regeneradas, mas a Bíblia deixa marcas claras lá do que acontece. Então a pessoa vai dizendo, nessas situações idênticas, um é e um não é. Ele não era antes e agora ele era e fazia as mesmas coisas. O que determinava que ele era algo muito mais profundo. E quando acontece o oposto disso? E quando duas pessoas cometem o mesmo erro, caem, existe alguma coisa que mostre que um é filho de Deus e o outro não é? E é sobre isso que eu quero falar então, porque é óbvio que sim. Eu pude dizer simplesmente, a pessoa que perguntou, que o Filho de Deus não vai viver uma vida que é caracterizada pelo pecado, exatamente pelo que nós estávamos dizendo, não é? Que ele prossegue para o alvo da soberana vocação, que é o quê? Conhecer Cristo. Ele foi alcançado e por isso ele quer alcançar algo. Ele foi alcançado por um feixe do coração do Pai, que quer glorificar a Cristo, e por isso ele é transformado num feixe que quer só Cristo, anseia por Cristo, reúne todo o coração do Pai estava direcionado a Cristo, e nós nos tornamos também como aquilo que nos alcançou. Nós não fomos, buscamos algo e alcançamos, e por isso Deus nos alcançou soberanamente, e agora nós estamos nesse foco. E eu podia dizer simplesmente que uma vida cristã verdadeira nunca pode ser caracterizada pelo pecado, mas eu acho que seria uma resposta curta e não daria a dimensão da importância que isso tem. Então eu quero olhar duas pessoas na mesma situação de queda e quero mostrar biblicamente qual é a diferença realmente, como mesmo tendo caído igualmente, essas pessoas são totalmente diferentes. Então diz assim em Mateus 26, 27 e 29: e tomando o cálice, dando graças, dando-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco, no reino do meu Pai. Se você ler o livro de Mateus, capítulo 26, 27, não é?
É tudo sobre Cristo, né? É totalmente, você fica, acontece coisas em torno. Toda história tem seus coadjuvantes, não é? Tem um enredo acontecendo em volta, não tem só uma pessoa. Mas é óbvio que toda a Bíblia é sobre Cristo. Aqui nós estamos naquele momento mais intenso, onde Jesus sempre disse: ainda não é a minha hora, mas agora é a hora. Ele está dizendo assim: não é a hora pela qual eu vi o mundo morrer. Então ele deixa claro isso às pessoas. Eu estou andando aqui ensinando, pregando, curando, mas não foi para isso que eu vi o mundo. Eu vi o mundo morrer, para salvar, para ser propiciação, para ser expiação. Então, paralela à história central aqui, à história de duas pessoas. E está tudo tão focado em Cristo, ele domina de tal maneira suas cadeias, sua prisão, seu julgamento simulado e falso, os açoites, a violência, o desprezo, a cruz. A luz de Cristo é tão brilhante, ele brilha em todas as páginas da Bíblia, porque todas elas são sobre ele, mas aqui está tudo tão brilhante que todo o resto às vezes fica ofuscado para nós. É como alguém fora do sistema solar olhando para o nosso sistema. É óbvio que essas pessoas não veriam os nossos planetas. Eles estão muito próximos do Sol, há um brilho tão grande no Sol, e é totalmente ofuscado os planetas que estão perto. Se houvesse uma vida inteligente fora do sistema, olhando para ele, ia ver uma estrela, não é? Uma estrela incrível. Aqui Jesus está brilhando assim, como um sol tão dominante, que você pode perder a visão dessas histórias coadjuvantes. Mas há algo totalmente fascinante aqui para nós, porque está Jesus e esses dois homens, e ambos tiveram um privilégio único. Ele não vai se repetir na história, não vai se repetir com mais ninguém. É algo que acontece, tem coisas que podem se repetir, são comuns, não é? Mas há coisas que são únicas. Então foi dada a oportunidade de a essas pessoas que outros seres humanos nunca mais vão ter, não é? Nem antes, nem depois deles. Eles foram pessoalmente chamados por Jesus para estar com ele nos 3 anos do seu ministério público no mundo. Eles não se candidataram, eles não foram lá, eles foram chamados, e ambos responderam a esse chamado, pelo menos externamente. E todos os dias, a partir daquele dia, eles passaram com Jesus praticamente, dia e noite. Andaram juntos, comeram juntos, dormiram, viveram juntos. E todos eles, naqueles 3 anos, mostraram uma devoção a Cristo. Seguiram Cristo, ouviram Cristo. Eles não eram diferentes. Quando as pessoas olhavam para eles, havia algo que parecia unificá-los. Todos eles estavam ali orbitando em torno de Cristo, e eles foram treinados pessoalmente por Ele. Ou seja, Ele estava ensinando, Ele era um mestre, eles eram alunos, juntos. Ambos eram estudantes. Ninguém parecia ser um estudante mais do que outro. Todos estavam lá estudando. E ambos eram treinados para o ministério, para fazer algo ordenado por Cristo. Então eles foram ensinados por um professor incomparável. Quem podia ensinar a verdade como a própria verdade? Quem poderia ser um professor melhor? Nunca no mundo houve. Eles foram ensinados por ele de todas as maneiras que você possa entender. Jesus ensinou eles por preceito, por proposição, por parábola. Jesus ensinou eles através de falar coisas incríveis, respondendo a perguntas capciosas, ou então respondendo perguntas que as pessoas nem tinham feito, mas tinham pensado. Eles viram isso tudo, essa capacidade gigantesca do ensino de Cristo, a própria palavra de Deus. Então eles conheceram tudo que era fluía da mente de Deus, da vontade de Deus, a verdade de Deus. Então eles receberam uma visão divina do mundo, uma visão divina das coisas. Eles receberam uma visão que ninguém jamais tinha tido antes. Então eles foram ensinados a como responder à verdade de Deus.
a como se colocar diante da verdade de Deus, como se submeter em obediência à verdade de Deus. E eles, andando com Jesus, viram todos os milagres. João diz que, se nós fôssemos contar tudo que ele fez, não daria para contar. Ele usa uma hipérbole assim, né? Todos os livros não dariam, tudo. O que está na palavra de Deus, só aquilo que o Espírito Santo achou que era suficiente para todos nós termos uma compreensão clara e perfeita de Deus no mundo, de Deus andando no mundo. Mas João diz, é muito mais. Então, eles viram esse muito mais todos. Eles viram toda espécie de milagres. Eles viram o poder de Jesus sobre os demônios. Eles viram os demônios declarando que ele era o Filho do Altíssimo. Eles viram o poder de Jesus sobre todo tipo de doença totalmente impossível de serem curadas. Eles viram que Jesus, ele não precisava de uma invocação, de uma coisa para ressuscitar pessoas da morte. Ele podia, igual a gente viu há 2 domingos atrás de manhã, ele podia segurar a mão de uma menina e dizer, menina, levanta, como uma mãe acorda o seu filho de manhã. Só que ele está falando com a morte. Ele não precisa usar poder, lutar contra a morte. E a morte, a Bíblia diz, é o maior inimigo, o maior de todos os inimigos. É a coisa contra a qual não há nada que o ser humano possa fazer, e nem ninguém, né? A morte é final, é definitiva. Mas para ele não, eles viram que ele falava com a morte como uma mãe fala com uma criança, e a morte obedece. Ele pega a mão de uma menina morta e diz, levanta, menina. E eles viram o poder dele sobre a natureza. Eles viram ele falar com tempestade, eles acalmar o mar, eles viram ele andar sobre o mar. Essas pessoas viram isso é incrível. Eles viram o seu poder intelectual para desviar todos os dardos que aquelas pessoas lançavam para expô-lo de alguma forma. Então eles viram Jesus responder cada palavra penetrante, sempre de uma maneira teologicamente profunda. Ele é o próprio a própria coisa que a teologia estuda, né? E respondeu o que ninguém tinha perguntado. Não é? Por exemplo, ele fala para um fariseu que diz assim, se ele soubesse quem é essa mulher aí, pensando, ele saberia que era uma pecadora. Ele disse, irmão, vou te contar uma história. Eles viam isso, ele respondia coisas que as pessoas não tinham perguntado, ele respondia coisas que as pessoas só tinham pensado. Eles conviveram assim, ambos eram diariamente confrontados, imagina como eles eram confrontados com o pecado. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, ou não gosta de pregação que confronta o seu pecado. Imagine você andando com Cristo, com Deus, não é? Que sonda os corações. Eles eram confrontados com o pecado deles. Certa vez eles vieram no caminho discutindo quem era o maior. Aí quando eles chegaram, Jesus falou assim, o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus não estava perto deles. Imagina, eles eram confrontados com o pecado deles todo o tempo, mesmo quando eles estavam longe dele, mesmo quando eles estavam só murmurando lá longe. Jesus falou assim, vem cá. E eles eram confrontados, e eles eram conscientes de todas essas coisas. Eles entenderam que Jesus tinha vindo proclamar as boas novas aos pecadores, proclamar a salvação. E eles mesmos eles utilizaram o poder divino comissionado a eles. Jesus mandou eles em missão, e mesmo sendo que eles eram ainda imaturos, Jesus deu a eles o seu poder. De tal maneira que quando eles voltaram maravilhados. Eles voltaram dizendo, aconteceu cada coisa, e Jesus falou assim, vocês não deviam ficar alegres com essas coisas. Vocês deviam estar alegres porque você foi escolhido pelo Pai para ser salvo, ou seja, o seu nome está escrito no céu, e não por causa dessas coisas. Vocês estão se alegrando pela coisa errada. Então eles exerceram isso. Eles foram enviados para pregar, se tornaram pregadores. Eles saíram pregando por todos os lugares a verdade a respeito do reino, e você vê tantas coisas, foram expostos ao Senhor de todas as maneiras, com todo tipo de experiência, no mesmo período. Eles eram pecadores, e eles sabiam que eram pecadores. Ambos sentiram profundamente o seu pecado, profundamente. Nenhum deles foi indiferente ao pecado. Eles sentiram a culpa esmagadora do pecado. Mas a mais, nós podemos ficar vendo, ambos foram totalmente derrotados por Satanás.
E os dois, eu diria, assumiram a causa de Satanás contra Jesus. Os dois. E no finalzinho, nessa semana que eu acabei de ler aqui, os dois traíram Jesus. Publicamente. Traíram Jesus violentamente. Traíram Jesus desgraçadamente, covardemente, abertamente. E eles fizeram isso depois de 3 anos experimentando todas essas coisas. Como resultado do que eles fizeram, ambos ficaram totalmente arrasados. Você vê como tudo é igual. Ficaram arrasados, ficaram totalmente desesperados, totalmente pesarosos. Na verdade, eles ficaram em agonia, os dois, com suas traições, com o que eles fizeram. Eles estavam em tanta agonia que um deles se matou. E o outro estava em tanta agonia que se arrependeu, chorando amargamente. Então, 2 homens cujas vidas estavam lado a lado, na presença do Filho de Deus, e experimentaram todas essas coisas juntas. Você vê que quase tudo é exatamente igual. E um deles, hoje, é lembrado como a coisa mais ímpia que você pode lembrar. Não é? Já o outro é um personagem que é homenageado, né? Que as pessoas... Na verdade, muitas pessoas têm o nome dele por causa dele, não é? Pedro. O nome dele não significa nada de importante, assim, incrível. O nome dele significa pedra. Então é isso. Não é um nome, não é por causa do nome. O outro, não é? O outro é tão desonrado que as pessoas não costumam... meu filhinho, eu quero que ele seja um Judas. As pessoas não dizem isso. Ficou tão marcado como uma coisa da traição, do horror do coração do homem, não é? E você não conhece quase ninguém que tem o seu nome, mesmo um irmão de Jesus tendo o nome dele, tendo um livro na Bíblia com o nome dele, mas essa pessoa fez esse nome ficar tão estigmatizado, que quando as pessoas falam, esse cara é um Judas, pronto, todo mundo já entendeu o que é. Ele é odiado, ele é injuriado, ele é rejeitado, e o nome dele significa louvado. É um nome muito mais, eu diria, com um significado muito mais importante do que o de Pedro, que é pedra. Louvado. Apesar desse nome, ele é totalmente desonrado, não é? E um deles agora está com Cristo no céu. Um deles agora está contemplando a face de Cristo. O outro está no inferno. Uma história tão igual. Um desses pregadores, terminou se suicidando, se enforcando, e ele não conseguiu se enforcar com sucesso, porque na verdade ele não soube fazer direito. Nós não sabemos se o galho da árvore quebrou, nós não sabemos se a corda arrebentou, nós não sabemos exatamente o que ele fez de errado ao se enforcar, mas nós sabemos que ele caiu sobre as rochas, e as rochas abriram a sua barriga e as entranhas saíram para fora, e é assim que ele morreu. Quer dizer, ele não teve sucesso na sua intenção, que era se enforcar. Então o galho pode ter quebrado, a corda pode ter quebrado, ele pode ter dado nó errado, né? Não saber feito um nó direito. O fato é que ele não foi bom em fazer isso. E o outro terminou de uma maneira também que você pode achar terrível, mas totalmente linda. Ele morreu crucificado para glorificar a Cristo no mundo. Então 2 homens lado a lado durante 3 anos, enfrentando exatamente as mesmas coisas na presença do Filho de Deus, que acabaram totalmente separados. Um hoje está na presença de Deus, contemplando a face de Cristo, o outro está tão separado de Deus como alguém pode estar no inferno. E essa separação, parece que a Bíblia quer retratar isso para nós de tal maneira que há 4 listas dos discípulos na Bíblia, 4 listas do nome de todos eles. Nessas 4 listas, o primeiro nome sempre é Pedro.
e o último sempre Judas. Nas 4 listas que existem, eles estão assim longe, assim, tão longe quanto é possível eles estarem na lista. Mesmo lá na lista eles estão totalmente separados como estão hoje. Um é altamente honrado no céu e um altamente desonrado no inferno, não é? No horror final. Então é um contraste surpreendente para uma história tão igual, mesmo nas coisas mais terríveis que eles fizeram. Eles tiveram as mesmas experiências com Cristo, tanto no ministério, quanto na pregação, quanto no poder de Deus que foi comissionado a eles, como também na desgraça do seu pecado, a mesma coisa. Então, há um sentido que a vida deles não podiam ter sido mais parecidas e semelhantes. Há um sentido em que eles não podiam ter andado pelos caminhos mais parecidos. E na outra extremidade, elas não poderiam ser mais diferentes do que são. Agora você pensa, o que fez a diferença? O que fez a diferença? Se pessoas tiveram uma história tão igual no que fizeram de certo e tão igual no que fizeram tudo de errado, por que a história acaba de maneira tão diferente? Por que Pedro acaba no céu e outro no inferno? E a resposta é simples. Ela se parece muito com o que nós estávamos falando sobre Paulo de manhã, e sobre Paulo ensinando que é um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem que foi regenerado. A diferença é a atitude que eles tinham para com Cristo. E é isso que nós queremos ver. A salvação, você vê, não é pelas obras. Eles fizeram as mesmas coisas, tanto do ponto de vista daquilo que você possa achar bom, quanto daquilo que é ruim. Se fosse pesar o que os dois fizeram as mesmas coisas. A salvação também não é pelo conhecimento, simplesmente. Você vê, eles tinham o mesmo conhecimento. Um não conhecia mais profundamente do que o outro as verdades. Eles receberam as mesmas informações perfeitas, vindo do único homem perfeito que andou no mundo. Então, a salvação basicamente é resumida da atitude de alguém em relação a Cristo. Aquela atitude que Paulo estava descrevendo hoje. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação, não digo que alcancei, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Ele está falando sobre uma atitude a respeito de Cristo. O meu desejo é conhecê-lo, me conformar com Ele nas suas aflições, no seu sofrimento, me conformar com Ele em sua morte. Essa atitude é que é definitiva. Então eles saíram desse mesmo contexto, mas nós sempre temos que perceber que o que você está ouvindo hoje, o que você experimentou hoje, tudo que você experimenta, o mesmo sol derrete a cera e endurece o barro, o mesmo sol. É óbvio que esses homens foram expostos às mesmas coisas. Todas as igrejas, eu não estou falando de igrejas heréticas, todas as igrejas têm Judas e Pedros. Todas as pessoas ouvem as mesmas mensagens. Todas as pessoas na igreja dos Gálatas ouviam a mesma mensagem do apóstolo Paulo. Todas as pessoas na igreja dos Coríntios. Todas as pessoas lá na igreja dos Romanos receberam a mesma carta, que é a coisa mais profunda sobre o Evangelho, sobre a completude do que o Evangelho é, ou a coisa mais profunda sobre o plano eterno de Deus, como a carta aos Efésios. Todo mundo na igreja de Éfeso recebeu aquela carta, bebeu daquela carta. Todas as pessoas que estão no mesmo lugar, e nós estamos falando de lugares onde realmente a verdade é pregada, já que esses dois homens não estavam no lugar onde a verdade não era pregada. Quem estava pregando era Cristo. Houve a mesma doutrina, a mesma explicação das Escrituras, tem a mesma experiência de comunhão num culto como esse, ou seja, externamente participam da mesma coisa e veem as mesmas coisas. Ou seja, não há nada que um cristão tenha visto que o outro também não viu. Eles estão vendo as mesmas coisas, eles estão servindo junto como Judas e Pedro. Eles estão adorando juntos, eles estão evangelizando. Como eles evangelizaram, eles acabam em dois lugares totalmente diferentes. Jesus apontou isso quando ele falou sobre o trigo e o joio. Ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu vou dizer: apartai-vos de mim. Eu vou dizer: eu nunca te conheci.
Então, a história desses dois homens mostram dois tipos de tristezas sobre o pecado. Na verdade, no 26º capítulo de Mateus, a gente quer olhar algumas coisas assim até o fim, para nós vermos qual é a razão. Por que pessoas nas mesmas situações, mesmo naquelas que foram totalmente as coisas mais negativas e tristes, talvez essa história mais trágica da Bíblia, e então, da história, e quando Jesus tinha acabado o seu grande sermão sobre a sua segunda vinda, no Monte das Oliveiras, e ele lembrou que ia voltar para estabelecer seu reino, e ele disse assim, no versículo 2 diz assim: você sabe, depois de 2 dias a Páscoa está chegando, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então finalmente tinha chegado a hora. Então todos os cordeiros pascais apontavam para ele, então ele ia morrer numa Páscoa, era o cumprimento de todos aqueles sacrifícios simbólicos. E ele disse: chegou a hora. E essa não é a primeira vez que ele tinha dito isso, ele tinha dito isso muitas vezes. No capítulo 16, verso 21, ele diz: desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Foi nesse momento que Pedro falou para ele: não faça isso, não vá para Jerusalém morrer. E foi nesse momento que Jesus falou para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Eu já disse isso aqui. Jesus estava dizendo para Pedro um monte de coisas importantes. Você pensa, Pedro, que por me seguir você vai estar livre da ira de Deus? Não. Esse tipo de justiça, aquela que Paulo disse que não tinha, a justiça que vem da lei, não há nenhuma justiça na lei. A lei só te condena. Se eu não morrer, você está condenado, Pedro. Andar comigo não vai tirar você da posição no qual todos os homens nasceram. Então eu estou indo para a morte, eu estou indo para a crucificação. E a Bíblia diz que nesse instante, no versículo 3 e 5, os governantes de Israel estavam planejando a morte de Cristo, lá, Caifás, eles estavam tramando, como nós vamos matá-lo. Chegou um momento, nós não podemos permitir que isso continue. Enquanto eles estavam tramando, Jesus estava em Betânia, que é uma aldeia, não era uma aldeia, a 3 quilômetros de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele estava na casa de Simão o leproso. É óbvio que Simão não era leproso, ninguém podia ter contato com um leproso. É óbvio que Simão era alguém que era leproso, que Jesus tinha curado, que morava em Betânia. E nós sabemos que outra família conhecida, que é a família de Lázaro, morava em Betânia. E a Bíblia diz que Jesus estava lá, a 3 quilômetros de Jerusalém, porque ele estava indo em direção a Jerusalém para morrer. E ele estava na casa de Simão leproso. Simão leproso, que não era mais leproso, deu lá, estavam lá comendo juntos, tal. E nesse momento, a irmã de Lázaro entrou com um vaso de um perfume caríssimo, caríssimo. É o perfume de quem tem um salário, um bom salário, o salário de 1 ano. Assim, se você juntar uma pessoa que recebe um bom salário, juntar o valor de 1 ano inteiro de salário, era quanto custava o perfume que ela estava. Era valioso. E ela chegou perto de Jesus e quebrou o vidro de perfume, derramou sobre ele. E nós vemos a devoção incrível dela, beijando seus pés, enxugando seus pés com seus cabelos. E nós vimos que houve críticas a uma devoção tão grande, tão explícita, assim. E nós sabemos que ele disse que isso, que enquanto o Evangelho existisse, isso ia ser contado. Porque são os nossos amores que definem quem nós somos. Os nossos amores nos arrebatam, os nossos amores nos faz buscadores. As pessoas lutam, se esforçam tanto pelo dinheiro, então, porque é um amor. O amor faz isso, o amor nos faz buscador, nos faz não encontrar, não parar a qualquer dificuldade, limites. Então ele estava lá, na casa desse homem. Nós sabemos que ele tinha ressuscitado Lázaro, e isso aconteceu. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram indignados quando viram isso, no verso 8. Porque esse desperdício, pois esse perfume podia ser vendido. Parece nobre, não é mesmo? Muitas pessoas são assim.
Eles falaram a mesma coisa que você vai ouvir em relação ao reino de Deus. Esse perfume podia ser vendido e dado aos pobres. Aos pobres. Jesus disse, não. O que essa mulher fez será contado enquanto o evangelho for pregado no mundo. Ela está me ungindo para a minha morte. A devoção a mim é a coisa maior que determina o que é um coração capturado. Sabe aquilo que Paulo falou? Como um feixe de laser, todo ele voltado, eu quero conhecê-lo, eu considero tudo por perda por causa dele. Então mais cedo, João 6,70, Jesus diz que um de vocês é um diabo. Uma expressão tanto assim. E ninguém conseguiu processar o que Jesus tinha dito. Ninguém pensou, eu não sei quem. Todo mundo ficou espantado. Porque eles viviam juntos e todo mundo vivia a mesma coisa. Todos pregaram junto, as coisas aconteceram juntos. Essa é a primeira revelação do caráter de Judas. E quando ele fala sobre dar dinheiro aos pobres, João acrescenta que ele disse isso porque ele era o cara que cuidava do dinheiro. Normalmente quando as pessoas dizem isso, dificilmente, eu nunca vi ninguém falar sobre, quando as pessoas falam para mim, já falei isso aqui, quando na internet as pessoas falam, pastor, eu quero falar sobre o dinheiro, sobre dízimo. Nunca é porque a pessoa quer dar mais. A pessoa não quer dar. E ela quer ter paz. A consciência dela não está dando paz a ela. Ela quer comprar um iPhone novo, ela quer comprar roupa nova, ela quer viajar, ela quer gastar dinheiro. Ela sempre vai encontrar uma maneira, assim igual o Judas aqui, porque os pobres, ela não vai dar dinheiro para os pobres. Ela sente um dó no coração, porque deuses são assim, nós não conseguimos perder nossos deuses facilmente. E é óbvio, porque eu acho que eu preciso cada vez de mais dinheiro. E Deus nos chama para viver uma vida que o dinheiro não é um Deus exatamente porque eu sei que algumas coisas eu não preciso ter. É óbvio que se eu realmente coopero com o reino de Deus, eu deixo de ter coisas que eu teria, é óbvio. É uma questão de matemática, assim. Se aquele ali ficar com o dinheiro todo e eu fico com menos, então, isso não tem nenhuma importância para mim. Então, nunca ninguém diz assim, e a ideia de que as pessoas lá do Velho Testamento, que conheciam só por sombra, não sabiam quem Cristo é, não sabiam as belezas infinitas da graça de Deus, deviam ter um coração mais generoso do que quem conhece o próprio Cristo, é totalmente ridículo. Dizer, aquelas pessoas que não entendiam nada, que só viam sombras, que não viam nada, tinham um coração mais capturado por amor, a beleza de Cristo e a proclamação da verdade de Deus no mundo, que eu, que conheço isso. É óbvio, a pessoa ama o dinheiro. E Judas amava o dinheiro. E ele encontrava desculpas. Nós somos mestres em encontrar desculpas. Isso podia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas João diz, não é verdade. Pelo menos João aceitou a repreensão de Cristo, já que todos eles tinham dito que a mulher tinha desperdiçado dinheiro ao quebrar o vaso de perfume. Então, depois disso, tudo em Judas vai ladeira abaixo. O caráter dele está sendo mostrado. Então, o que a Bíblia mostra é que Judas, ele tinha um projeto pessoal para Cristo. Ele tinha seus próprios interesses em estar em Cristo. Ele tinha um propósito em estar com Cristo que não era o próprio Cristo. Ele queria dinheiro, ele era impulsionado pela ganância, ele era impulsionado pelo poder, pelo status, pelo ministério que ele podia ter perto de Cristo. Ele era impulsionado por coisas que não era Cristo. Mas é óbvio que ele achava que Cristo era importante para essas coisas. Ele queria proeminência, ele queria poder, ele queria uma posição, queria se sentir importante, queria se sentir envolvido em algo importante. Ele queria tudo em relação a Deus, ao reino de Deus e a Cristo, que dizia respeito a Ele mesmo, sabe? Quando você está pensando no seu casamento, na sua vida, e Jesus é o treinador, o personal trainer que vai ajudar, então você vai ler a Bíblia sempre tentando encontrar um lugar em como você pode ser ajudado. Você não vai buscar Cristo lá. Você quer servir a Deus, mas sempre é uma maneira de autossatisfação. Você pode chamar isso de ministério, você pode chamar isso da glória de Deus, mas sempre envolve a autossatisfação. Então você pode estar sempre contrariado. E ele começa a perceber que Jesus está indo morrer.
que todas as coisas que ele quer de Cristo parecem que não vão acontecer. Não é? Jesus começou a falar sobre morte, sobre coisas que não combinavam com os interesses que ele tinha em Cristo. Sabe, quando as pessoas dizem assim, o culto é só para nós buscarmos a Deus. Sabe quando a gente diz assim, a oração não é para mudar a vontade de Deus? Aí alguém, com a maior cara de pau, pergunta a gente assim, então para que a gente vai orar? Ou seja, aquela pessoa orava com a única intenção de mudar a vontade de Deus, de tal maneira, que quando ele descobre que a oração não muda a vontade de Deus, ele não encontra mais nenhuma razão para ele orar. Ele diz, então para que a gente ora? A vontade, não é? Ele diz, então segue o diabo. Ele dá, te darei todas as riquezas, não é assim? Isso é o papo do diabo. Eu pensei que você orava por causa de Cristo, mas agora você diz para mim que porque não pode mudar a vontade de Deus, por que você gostaria de mudar a vontade de Deus? Por que você canta o hino que Ele é todo poderoso, sábio, que Ele é soberano, e você tem intenção de mudar a vontade de Deus? Quem tem intenção de mudar a vontade de Deus é o diabo, porque ele odeia a vontade de Deus. Nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Nós não ficamos confusos quando a oração não muda a vontade de Deus, porque não era a nossa intenção, em momento nenhum. Mas Judas está decepcionado, porque Jesus está falando sobre morte. E essa mulher fez ter um sentido simbólico, ela mostra exatamente o coração oposto de um coração devotado a Cristo e de um coração não devotado a Cristo. Você vê, ela foi lá e quebrou o perfume. 1 ano de salário. Judas só pode pensar, puxa, que desperdício. E ela não, ele disse, ela não sabe, mas a devoção é assim, a nossa devoção a Cristo alcança coisas que nós nem esperamos, né? Porque nós temos uma visão limitada. Ela, como nós temos uma visão limitada, mas um coração que ama, se derrama, como ela fez. Jesus diz, ela não sabe, não é verdade? Mas ela está ungindo meu corpo para a minha morte, como os judeus costumavam fazer. Então, ele desejava coisas de Cristo, Judas. Então ele foi um pregador. Ele andou com Jesus, ele ouviu, ele ensinou, ele fez essas coisas todas, mas ele está ficando esmagado, à medida que as suas ambições estão sendo esmagadas, seus sonhos, seus planos. Ele tinha planos que não tinham nada a ver com Cristo. Jesus era um meio, ele tinha planos para o seu ministério, mas não era Cristo. Ele não tinha nada a ver com Paulo. Você vê, Paulo diz, eu não tenho minha vida por importante, tanto que eu cumpra aquilo que eu fui chamado. Se Deus achar que eu vou cumprir isso na cadeia, então eu vou cumprir. Se Ele achar que eu vou cumprir isso solto, então eu vou cumprir. Se Ele achar que eu vou cumprir isso apanhando de cidade em cidade, eu vou cumprir. Se Ele achar que eu vou fazer isso pela minha morte, então eu vou cumprir. Se Ele achar que eu vou fazer isso pela minha vida, eu vou cumprir. Você vê, não tem nada a ver, ele não tem uma ideia ele não tem um projeto, uma visão ministerial, ele tem Cristo. Esse é o ministério dele, essa é a vida dele. Você vê que isso é o oposto. Então ele está terrivelmente desapontado. Ele amou a missão dos 70 porque foi um sucesso. Você lembra que eles voltaram dizendo, nós vimos o céu aberto? Jesus, vocês não deviam se alegrar por isso, estão se alegrando pela coisa errada. Vocês ficaram empolgados porque o ministério foi assim um sucesso? Então, não era o que devia empolgar vocês, mas a comunhão com o Pai, assim, é o céu, é o coração de vocês no céu. Tudo isso que aconteceu não tem importância perto disso. Então o versículo 14 diz, um dos 12, é assim que ele sempre apresenta Judas nos 4 evangelhos. E então ele foi ter com os principais dos sacerdotes e ele estava disposto a trair Jesus por 30 moedas de prata. Se você olhar Êxodo 21, 32, você vai ver que esse era o preço de um escravo. Ele queria sair dessa história com alguma coisa, já que essa história não daria a ele aquilo que ele sonhou no início. Então ele estava disposto, ele diz no verso 15, a trair ele precisava levar eles a Jesus, porque seria noite. Aí você pergunta, por que ele não ia de dia? Porque Jesus a multidão gostava de Jesus.
E essas pessoas estavam sempre pensando na multidão, né? Assim, os fariseus. Você vê quando Jesus perguntou, o batismo de João, do céu ou dos homens? Eles pensaram, não vou dizer. Se a gente falar que é dos homens, a multidão vai ficar furiosa. A gente não vai contrariar a multidão. Mas também a gente não vai dizer o que é de Deus, porque ele vai perguntar o que a gente não creu. Essas pessoas estavam sempre preocupadas com a multidão. Então, se a gente pegar ele de dia, a multidão vai se revoltar. E tem que pegar ele à noite, mas tem um problema no mundo antigo à noite. A gente acostumou com o mundo iluminado, mas o mundo antigo é um breu de noite. Havia um seriado na televisão que eu gostava no History, Vivendo na Escuridão. Falava nem da época, falava da Idade Média, como as pessoas têm pavor da noite, porque o mundo ficava na escuridão. Quando falta luz, quando tem um blackout, quando falta luz no teu bairro, tudo bem, mas quando tem um blackout, você fecha a porta, você não sai na rua, você fica preocupado, tudo fica escuro, mas o mundo era assim. Então não era fácil achar alguém à noite, precisava de alguém que conhecesse, soubesse onde a pessoa exatamente ela está. E ele começou a procurar, o versículo 16 diz, uma boa ocasião para entregar Jesus, e a Páscoa apresentou isso. E Jesus está na mesa com os 12, nós sabemos que em determinado momento Jesus meio que definitivamente demite ele, e diz que ele deve fazer o que ele ia fazer. Quando Jesus diz antes que um deles vai trair, todos eles ficam chocados, além da imaginação. Ninguém diz, deve ser Pedro, deve ser André, deve ser João, deve ser Judas. Ninguém diz isso. Todos eles ficam preocupados, pensando, será que será eu? Eles não conseguem, porque eles nunca viram nenhuma indicação em nenhum deles que pudesse fazer tal coisa. E seria a mesma coisa hoje, se eu falasse para vocês assim, essa semana, muitos de vocês aqui, alguns de vocês vão trair Jesus. O problema é que vocês vão ficar chocados também. Não, eu não. Não, quem vai trair Jesus? Não. Será que a gente... Não, acho isso impossível, acho isso um absurdo. Eles também acharam. E entre os 12, se nós, uma multidão maior, achamos isso, imagina só entre aqueles 12 pessoas que conviveram com ele o tempo todo. Então ninguém pensou em Judas, ninguém pensou em ninguém. Jesus é aquele que coloca a mão no prato comigo, é o que vai me trair, o meu próprio amigo íntimo, como diz o Antigo Testamento. E Jesus diz algo terrível, o Filho do Homem, no versículo 24, há de ser traído e entregue, mas ai daquele por quem ele entregue, porque é óbvio que o julgamento do homem é segundo aquilo que ele faz, não é? Apesar de tudo, não há diferença, todos estão condenados, é nesse sentido que não há diferença, cada um será julgado pela sua própria vida. Não é? Então é óbvio que o inferno não é exatamente igual, não é? Já que a nossa consciência, aquele gravador que uma vez nós falamos, está registrando tudo, não está registrando as mesmas coisas, porque os seres humanos, todos debaixo da ira de Deus, estão fazendo coisas diferentes. E nesse ponto o Evangelho de João nos diz que ele foi então... vai fazer o que você tem que fazer rapidamente. E no capítulo 13, e a Bíblia diz que eles cantaram um hino, como nós fizemos hoje. Então ele foi para o Monte das Oliveiras, ele pediu para 3 pessoas, que sempre ele falava isso. Eu acho que hoje ia ter maior mimimi, sinceramente eu acho assim, porque as pessoas hoje são assim, Jesus sempre que tinha determinada coisa mais pessoal, mais íntima, ele chamava 3 dos 12, sempre os mesmos. Aí eu já sei até alguém dizendo, isso é patotinha, não há unidade aqui entre nós, porque Jesus sempre chama Tiago, Pedro e João. Por que não chama André? Por que não chama Judas? Por que não chama não sei quem? Como se, porque as pessoas colocam isso como quase a epítome do pecado, mas Jesus sempre fez isso, não é? Então, ele chamou esses para estarem mais próximos dele naquela hora, como ele tinha feito no Monte da Transfiguração, em vários momentos mais íntimos, em que ele chamava Pedro, João e Tiago. Você pode até dizer assim, ele chamava os 3 porque eles iam ter um ministério muito longo, então eles precisavam de mais, mas não é nada disso, porque logo no início Tiago morre. Não foi por nenhuma coisa assim, que você tente encontrar a explicação. E ele chamou então para orar, mas a gente sabe que eles dormiram. Pedro, Tiago e João começaram a sentir uma certa angústia no ar, e eles adormeceram.
Então eles estão lá no Getsemane, Jesus ficou orando sozinho, porque ninguém ficou orando com ele, até que Jesus, depois de orar as 3 vezes, que a gente sabe, naquela hora os discípulos não sabiam, mas depois eles nos contam, Jesus chegou e disse: vocês estão dormindo, chegou a hora das trevas, chegou a hora, não é, em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, porque o que me traz está próximo. E então Judas chegou. Você vê, não tem nada surpreendendo Jesus nessa história, como nunca. E o verso 47 diz: enquanto ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, veio acompanhado por uma grande multidão com espada e vara-paus, que vieram da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Então um grupo enorme de pessoas, a elite de Israel convocou, e soldados romanos, e aquele que ia trair Jesus, no versículo 48, deu um sinal: aquele que eu beijar. Você vê, o mundo é escuro, achar eles era muito difícil à noite, e mesmo lá achando, saber exatamente quem era, não era fácil. Ele diz: não, aquele que eu beijar, vocês vão saber que é ele que vocês devem pegar. Ele disse: salve, Rabi. E Jesus disse: amigo. Muitas pessoas eu já vi dizendo: uma coisa assim doce, profunda, mas na verdade a palavra que foi traduzida aqui por amigo não é uma palavra de profundo amizade, assim, é uma palavra mais indiferente do que o amigo, como a gente quer imaginar. É uma palavra distante, é uma palavra mais que, apesar de que vai ficar parecendo petista, mas é uma palavra mais parecida com um companheiro, não é? A palavra no original se parece mais com isso, companheiro, não é assim amigo, como as pessoas querem dar essa doçura. E assim que ele beijou, então Jesus olhou para ele, e falou com ele, e então prenderam Jesus. E nós sabemos no versículo 29, que começou, em 59, começou então o julgamento, falsas testemunhas, até que Jesus é conjurado finalmente a falar se ele era o Filho de Deus, o Messias. E então ele responde, e fizeram aquela encenação, rasgaram as vestes, ele blasfemou, não precisa mais de testemunha nenhuma, nem as compradas precisava mais para mentir. Então ele foi levado para Herodes, para Pilatos, e foi morto numa cruz. Nós sabemos a história, sentenciado à morte. E entregaram ele. Tem toda essa história. A Bíblia diz que então, quando Judas, que o havia traído, viu que ele tinha sido condenado à morte, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo, e ele vai ouvir como resposta: olha, isso é problema seu, se você acha que ele disse: eu traí sangue inocente. Ou seja, ele está dizendo assim, ele não era digno de ser condenado à morte, mas ele está dizendo: isso é problema seu, com o seu dinheiro. Mas sabemos que ele lançou o dinheiro lá no templo, e eles chegaram à conclusão de que não era lícito manter aquele dinheiro no templo, já que era um preço de sangue. Então eles compraram um local de sepultamento para estranhos. Essa é a terrível tragédia de Judas. Inferno para sempre, condenado para sempre. Depois de toda essa história incrível, só 12 pessoas tiveram a oportunidade que ele teve na história do mundo. Então Judas é a maior tragédia da história, queridos. Ele é a maior tragédia da humanidade, porque ninguém esteve tão próximo de Deus e ficou tão indiferente a Deus, por causa do privilégio incomparável. Ele é a maior oportunidade desperdiçada, que mostra que quando não há um chamado eficaz, não importa o que um ser humano veja, o coração dele não vai dizer o que o apóstolo Paulo disse: o meu desejo é conhecê-lo. Tenho por perda todas as coisas pelo amor de Cristo, e eu prossigo para esse alvo de conhecê-lo. Eu nunca julgo que alcancei isso. Paulo está dizendo: sempre que eu conheço mais de Cristo, eu sei, eu preciso conhecê-lo. Essa vontade aumenta. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu quero conhecer Cristo. Essa é uma evidência de que eu nasci de novo. Então você vê, ele era um materialista, ele era um amante do dinheiro, ele queria posição, ele via a sua vida ministerial como algo que ele podia
usar para autossatisfação, ele era motivado por desejos de autopromoção, ele tinha uma visão de ministério totalmente encantada com algo que não era Cristo. Assim, era ele. E esse amor tão natural do ser humano, que a Bíblia chama de amante de si mesmo, é tão poderoso, que não importa o que aconteça diante de você, nem se Deus andasse diante de você, falando com você, fazendo coisas incríveis diante de você, isso ia mudar nada. Não é? Isso é criar aquilo que é necessário no coração do homem, e aquilo que Paulo está descrevendo. É por isso que Paulo diz: eu fui alcançado, como a gente falou, um feixe de laser me alcançou, e aí me fez um feixe de laser para querer isso, fui alcançado. Nenhum ser humano se torna assim. Então, ele era um pregador, e Jesus cita Zacarias 13:7, quando ele canta o hino, eles cantam o hino, e ele diz assim: eu vou derrubar o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todos vocês estão indo para se dispersar, para desertar, para me abandonar, para fugirem. Nós começamos o culto hoje mostrando que Maria Madalena foi lá no sepulcro, mas os discípulos estavam trancados, depois Jesus tinha morrido. Então, vai haver uma negação, todos vocês irão me negar, irão me abandonar, mas depois ele diz no versículo 32, que eu ressuscitar, eu irei diante de vós na Galileia, o que significa assim, não vai ser, a deserção de vocês, a fuga, a traição, vai ser temporária, vai ser só por um momento, porque eu vou me encontrar com vocês na Galileia. Ou seja, não ia ser como Judas. Ele está dizendo assim: vocês são meus para sempre. A traição não vai tirar vocês disso. E quando Jesus disse isso, no versículo 33, a Bíblia diz que Pedro respondeu assim: mesmo que todo mundo aqui te negue, eu não vou te negar. Eu estou disposto a ir contigo até a morte. E Jesus disse: em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, Pedro disse: mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou te negar. Eu não te trair. Eu estou pronto até a morte. E foi na mesma noite que aconteceu essa declaração. Então, você está indo para me negar? Ele disse que não, Senhor, não. Eu estou pronto para morrer, que dirá negar? Mas Jesus disse: você vai ter vergonha de mim. Você vai ter tanta vergonha de mim, Pedro. Você vai dizer que não me conhece, não é? E você vai me trair. E isso aconteceu. Se você vai no versículo 69, a Bíblia diz que a empregada veio até ele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que você está falando. E ele estava perto da fogueira, não é? E outra pessoa disse: esse é um homem de Nazaré, esse homem também andava com Jesus, ele estava com Jesus de Nazaré, ele andava com Jesus, ele é um Galileu. E ele disse: eu não conheço esse homem, ele mentiu, ele jurou, enfim, ele fez as mesmas coisas. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar e a jurar, então o galo cantou. E Pedro então lembrou do que Jesus tinha dito, e ele ficou arrasado. Mas lembre-se, Judas também ficou arrasado. A história deles não é diferente. Judas não conseguiu lidar com a culpa da sua traição. Ele sentiu culpa, remorso, tristeza, tão grande. Não subestime a tristeza de Judas. Ele se matou. Ele não se sentiu um pouquinho mal. Ele se sentiu muito mal. Ele achou que a vida não valia mais a pena. Esse é o tamanho da tristeza de Judas. Então não subestime como se fosse uma coisinha que ele sentiu. Ele se sentiu profundamente mal. Ele sentiu uma profunda culpa, a ponto de achar que a única maneira de acabar com aquela culpa horrível era se matar. Então não subestime o peso e o tamanho da culpa que Judas sentiu. Isso é sério, não é? Quando você comete suicídio pelo peso da culpa, quão grande é a culpa que você está sentindo? Agora, Pedro não se matou, mas ele fez a mesma coisa que Judas, não é diferente. Ele disse: esse não é o Cristo, eu nem conheço ele, nem sei que ele é Messias. Esse aí não é Messias, é um impostor,
Realmente, se vocês vão matar ele porque ele diz que é o Messias, deve matar mesmo. Se depender de mim para dizer que ele é o Messias, eu digo que eu nem conheço esse cara. Ele é um falso. Se ele está dizendo que é Messias, como foi dito lá, que ele disse que era o Messias e por isso você rasgou a veste, não é assim? E ele está condenado à morte, então ele merece ser condenado à morte mesmo, porque eu nem conheço ele. Então, não é diferente. Então, no versículo 75 diz, Pedro lembrou-se, a Bíblia diz que quando isso estava acontecendo, quando Pedro disse isso, Jesus olhou para ele, não é? E isso é tão importante, não é? Quando o galo cantou, ele se lembrou, é o que o versículo 75 diz. Ele não se matou, ele chorou amargamente. No meio da negação, o livro de Lucas, capítulo 22, 61, diz que num pátio ali, não é? Jesus sendo julgado, a Bíblia diz assim no capítulo 22, 61, e o Senhor se voltou e olhou para Pedro, olho no olho, o olho deles cruzaram. Quando Pedro falou o que ele tinha dito, você vê, quando Judas negou Jesus, Jesus também olhou no olho de Pedro e disse, amigo, companheiro, não é? Como eu disse, e foi olho no olho, foi a mesma coisa, a mesma cena, os dois estão traindo ele olhou nos olhos de Judas, e aqui ele olhou nos olhos de Pedro. Quando Pedro ficou olho a olho com Jesus, quando os olhos dele se cruzaram, ele foi esmagado, ele ficou quebrado, ele ficou arrasado, ele caiu em lágrimas genuínas, ele foi esmagado pela tristeza, uma tristeza grande, a tristeza que levou Judas ao suicídio, porque é só aquele arrependimento que te leva ao Sinai, em que a lei diz, você é maldito. Mas o esmagamento de Pedro é diferente, não é aquele que te leva ao Calvário. Toda a diferença está na forma em como eles veem Cristo, em como eles olham para Cristo. Eles sentem o pecado de uma maneira totalmente diferente. Judas está pensando, eu fiz uma coisa horrível. O que a lei diz de mim? Que tipo de homem eu sou, fazendo algo horrível assim? Eu pensava que eu era alguém melhor, não é? Mas Pedro está em outro lugar. Ele está pensando, como eu pude fazer isso com aquele que eu mais amo? A diferença é como você vê Cristo, é como vê Cristo. A forma como eles responderam a Cristo. Para Pedro, a visão de Cristo chamou ele ao arrependimento, fez ele sentir o horror por causa do amor. Para a Judas, a visão de Cristo levou ele ao suicídio. Você podia dizer que o olhar de Jesus levou Pedro para o céu, e o mesmo olhar de Jesus nos olhos de Judas o levou ao inferno. Qual foi a diferença? Pedro amava Jesus. Entende? A pessoa disse, e se duas pessoas cometem a mesma coisa, qual é a diferença? A diferença essencial é essa. Alguém como Pedro, você vê, ele não está indo para o Sinai, pensando em como ele mesmo pode ser o seu salvador, e o seu coração está quebrado, porque ele amava quem ele desonrou. É exatamente por isso que quem não está mais casado com a lei, casado com Cristo, não pode continuar no pecado, é por motivos diferentes, é porque a cada pecado, ele vê os olhos da pessoa que ele mais ama, e não a lei que diz maldição, condenado, vai perder tudo de bom. Vem coisas diferentes, cada pecado que um homem regenerado comete, ele está vendo os olhos de Cristo, é por isso que ele está indo de um grau de glória para outro grau de glória, é por isso que o pecado não tem mais domínio para quem está debaixo da graça, porque ele não está mais debaixo da lei, ele vê os olhos de Cristo de uma maneira diferente, ele vê Cristo de uma maneira diferente. Pedro amava Cristo, ele estava longe de ser aquele homem maduro que Paulo é, quando escreveu Filipenses, mas o que caracterizava Paulo, caracterizava Pedro. Jesus não era um projeto para Pedro. Jesus era o objeto do amor de Pedro.
Depois da ressurreição na Galileia, de acordo com João 21, Jesus encontrou Pedro. Qual é a pergunta de Jesus para Pedro naquele café da manhã? Pedro, tu me ama? E ele respondeu, eu amo o Senhor. Essa é a diferença, essa é a diferença. Essa é a diferença que faz uma igreja ter pessoas que ouvem os mesmos sermões, têm as mesmas experiências, mas tudo é diferente. Essa é a diferença na história. Essa é a diferença lá entre aquelas pessoas próximas a Cristo. É a diferença na igreja dos Gálatas, dos Efésios, dos Coríntios, das pessoas que têm as mesmas experiências, participa dos mesmos cultos, ouve os mesmos sermões, os mesmos estudos, leem a mesma Bíblia, não estão ouvindo heresias, estão ouvindo as mesmas coisas grandiosas sobre Deus. Não complique, não fique muito complicado sobre o que é ser um cristão verdadeiro. É aquilo que Paulo falou, que nós vimos hoje pela manhã. Significa que você ama Cristo. Ama Cristo, que Ele não é um projeto para nada. É por isso que Ele disse, Pai, eu quero que Ele esteja comigo, para que eles me amem com o amor com que Tu tens me amado, antes da fundação do mundo. É isso que define um cristão. Ele ama Cristo, por que Ele não quer pecar? Porque quando ele peca, ele não vai para o Sinai, ele vai para o Calvário. Ele está arrasado por causa de Cristo. Não é por causa dele, não é porque o pecado fez mal a ele, não é porque o pecado destruiu o casamento dele, acabou com o ministério dele, acabou com a vida dele. Isso é inútil, isso é insignificante para alguém que ama Cristo. O pecado foi contra Cristo, foi contra o seu amor. É isso que faz um homem que está debaixo da graça não ser dominado pelo pecado. Ele é dominado pelo amor a Cristo. Então Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. É por isso que Paulo podia perder o ministério. É por isso que Paulo podia nunca ir para a Espanha, como eu estava falando hoje de manhã. É por isso que ele podia ficar na cadeia, porque ele só pastoreava as ovelhas por causa do amor a Cristo. O objetivo dele não era pastorear ovelhas. Ele não tinha nenhum objetivo por ministério, como Pedro também não. Tu me amas, Pedro. Por isso é que tu vai fazer o teu ministério. Por isso é que tu vai cuidar das ovelhas. Porque tu me amas. Ou seja, você não tem nenhum outro interesse no ministério, a não ser essa razão. É o que Jesus está dizendo. E é por isso que Paulo, porque ele amava a Cristo, é o que vai mais glorificar Cristo. É por isso que a gente não entende, mas a gente não entende. Às vezes a gente fala essas bobagens assim, porque Spurgeon morreu com 50 e poucos anos, e o Zé da Cachaça com 96. Não é assim? Porque não foi o contrário. Spurgeon pregou quase 4.000 sermões, mas ele vive 96 anos. Ia pregar mais. Mas é porque para Deus não é como para você. O que encanta a Deus não é o ministério de Spurgeon, é o amor de Spurgeon por Cristo. Mais alguns anos, menos alguns anos, isso não tem uma importância que você acha que tem. Porque você acha que isso é muito importante para o mundo, muito importante para as pessoas, muito importante para isso. Não é assim que Deus vê. Você vai ver, Jonathan Edwards morreu novo, Calvino morreu novo, eles podiam ter vivido mais. Enquanto os hereges da nossa época morrem tudo velhinho. Nós temos ideias falsas. Ele está dizendo, por que tu me amas? Pastoreia as ovelhas. É isso. Mas a Bíblia diz que quando Jesus perguntou pela terceira vez, ele ficou triste. Há tanta simplicidade nisso, não é? Porque define algo tão profundo, de maneira tão simples de entender. Pedro disse na terceira vez, tu sabes que eu te amo, tu conheces meu coração, tu sabes que o que domina a minha vida é o amor por ti. E Jesus sabe mesmo, não é? Jesus podia dizer, eu sei, não ama, não é? Pedro, como não tinha nada nele, que tudo que ele tinha feito apontava para o lado errado, sobre o amor a Cristo. Então ele pode apelar para a única pessoa, se ele chamasse assim, João é testemunha, João diz assim, não sou testemunha não, se tu ama Jesus, eu até tenho minhas dúvidas aqui, estou meio em dúvida. Pedro não tinha nenhuma testemunha para testemunhar a favor dele, do seu amor para com Cristo. Ele só podia apelar o quê? Para o próprio Deus. Tu sabes, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, qual é a diferença entre Judas e Pedro? É o amor por Cristo.
É o amor por Cristo. Qual a diferença que a verdade faz entre as pessoas que ouvem a mesma coisa? Por que há pessoas que, como aquela mulher, vão lá, pegam perfume e quebram? E tem pessoas que estão sempre mesquinhas. Por quê? O amor a Cristo. O amor a Cristo. Então, nessas pessoas, em Pedro, em Paulo, mesmo no momento mais baixo da vida de Pedro, você vê, tudo que eles faziam era por causa de Cristo. Então, não era um projeto de ministério, de carreira, não era para consertar suas vidas e seus casamentos, enfim, não era. Pelo contrário. Logo depois disso, Pedro vai ser preso e vai apanhar publicamente, vergonhosamente. E como ele sai de lá? Ele sai alegre. Por quê? Porque ele foi considerado por Deus digno de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. O que ganham nisso aos olhos do mundo? Mas, por exemplo, esse cara é maluco, o cara gosta de apanhar publicamente, numa surra que os homens adultos gritam de dor, e ele gritou de dor no meio da praça, todo mundo viu, foi uma vergonha. Ele está feliz por causa disso? Eu estou feliz, porque eles me bateram por causa de Cristo. Deus achar que eu sou digno de ganhar essa surra por causa de Cristo, você vê? Não há nenhum projeto, isso aí é uma vergonha, isso não é um projeto de carreira. Não é? Paulo diz, nós somos considerados o lixo do mundo. E o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: faça o trabalho para mim baseado no amor que você me tem, pastoreie as ovelhas, pregue o evangelho, mas é por causa do amor, do seu amor por mim. Essa é a única razão que vai fazer disso algo que honra o meu Pai. Só quando Ele vê o amor com que Ele me ama em você, e isso sendo a razão de tudo, é por isso que Paulo diz, eu reuni todas as coisas, tem tudo por perda, por causa de Cristo. Eu quero conhecer o seu amor, quero conhecer o seu poder, quero conhecer os seus sofrimentos, eu quero conhecê-lo, eu quero me conformar a Ele. Pedro era um traidor, e nós podemos ver como isso aconteceu. Por quê? Porque ele traiu, porque ele se gabava muito, porque ele orou muito pouco quando devia orar. Ele agiu muito rápido, ele sacou a espada, ele queria fazer uma guerra. Ele seguiu Jesus muito de longe, ele ficou muito fora, muito na sombra. Então você pode ver muitos fatores pelos quais ele negou Jesus: excesso de confiança, falta de oração, impulsividade, covardia. Mas Pedro não é um desastre final, não é um desastre final, porque a graça tinha operado em Pedro o que ela nunca fez em Judas, que é o que a graça sempre faz, coloca você com o coração totalmente voltado para Cristo. É por isso que você lê a Bíblia, é por isso que Paulo ia dizer, não, eu leio a Bíblia tanto quanto eu lia quando era fariseu, mas é totalmente diferente. É por isso que eu oro, é por isso que eu prego, é por isso que eu prego, é por isso que eu pastoreio as ovelhas, por causa de Cristo, não é por causa de mim, não é porque eu acho que o ministério é uma coisa bonita, ou que ele deve ter um sucesso, isso é irrelevante, eu faço isso por causa de Cristo. Às vezes eu apanho por causa disso, às vezes eu sou colocado na cadeia, tudo isso é por causa de Cristo. A graça operou na vida de Pedro, porque essa é a evidência de que a graça operou no coração de alguém, é o amor por Cristo. João, em 1 João 4 diz, nós o amamos, por quê? Porque há esse amor em nós, totalmente focado em Cristo, como um laser em Cristo, como havia em Paulo, como havia em Pedro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor verdadeiro por Cristo é um eco do seu amor, portanto, é a evidência da graça soberana em nossas vidas. Nós o amamos. Quando nós pecamos, nós ficamos arrasados, mas nós vamos para o Calvário. Nós vemos quem Ele é, como o pecado é uma coisa horrível, e como eu pude ter feito algo que o desonrou. Não é porque eu vou de novo para o Sinai, com medo da lei. Então Jesus havia estabelecido o seu amor sobre Cristo na eternidade. Jesus havia estabelecido o seu amor sobre Pedro na eternidade. E por causa disso, a graça operou em Pedro aquilo que ela opera em todas as pessoas que foram amadas por Deus na eternidade. Elas amam a Deus, elas amam a Cristo, elas são impulsionadas por isso, em tudo que elas fazem.
Elas querem a honra de Cristo. Quer eu pregando ou quer eu na cadeia. Não, eu não tenho projetos com Cristo. Eu tenho amor. É uma relação de amor. Pedro tinha uma relação de amor. Essa é a única evidência de um verdadeiro cristão, de um homem regenerado. Tudo se resume a isso. Um amor verdadeiro a Cristo é a única evidência da salvação, de que realmente o homem foi regenerado, de que tudo agora da vida dele está sendo reunido. Jesus não é algo que ele acrescentou à sua vida, tudo agora na sua vida foi reunido e está indo numa direção só. Paulo diz: eu deixo tudo que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo pelo qual foi alcançado, que é conhecer Cristo, conhecer o seu amor. E é por isso que em 1 Coríntios 16, 22, Paulo é tão direto, e algumas pessoas podem achar duro, mas ele diz assim: se alguém não ama a Cristo, seja amaldiçoado. O que define então alguém que está debaixo da maldição de Deus e quem não está debaixo da maldição de Deus? Alguém que realmente ama Cristo, não é alguém que participa das coisas que nós participamos simplesmente. Se alguém não ama, quem está falando para uma igreja, não é? Se alguém não ama Cristo, se não é essa paixão consumidora do coração de um homem, então seja amaldiçoado, seja anátema. Você olha para o cristianismo, você olha para a igreja, e as pessoas podem complicar muito o que é um cristão, e as pessoas deixam a cultura definir o que é um cristão. O cristão deve ser assim, o cristão deve ser assado. Para a igreja ser relevante, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar da Amazônia, tem que cuidar não sei o que, tem que cuidar não sei o que lá, tem que fazer mil coisas assim. Mas a cultura nunca vai dizer assim: tem que ter uma paixão desmedida por fazer tudo por Cristo. Mas essa é a única definição do cristão. Ele ganhou um coração como o do pai, assim, que sempre diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então fica todo mundo complicado, mas é tudo muito simples. Olhe para o seu coração. Você ama Cristo? É isso que faz, como Maria, a gente falou hoje no início, Maria Madalena, ir para o sepulcro. Ela estava indo em direção a um Salvador morto. Ela não sabia que ele ia ressuscitar, como os outros não sabiam, mas ela queria estar perto dele. Ela não estava lá buscando ganhar nada, ela queria estar perto dele, estar perto dele. Você busca a honra de Cristo. Essa é a única razão pela qual você tem um ministério e prega o Evangelho. A única razão, como Jesus disse para Pedro: se você me ama, então por causa disso, você vai fazer isso, só por causa disso. Você não pode ter outra causa, Pedro, você não pode ter outra causa. Se tiver, não é verdade. Será que o seu coração deseja em tudo agradá-lo, exaltá-lo? É assim, você reuniu tudo. Quando você olha para o seu casamento, você pensa: tem que honrar Cristo, tem que glorificar Cristo, porque meu casamento foi juntado com todas as coisas que eu sou, como esse faixa de laser apontando assim para Cristo. Meu trabalho tem que honrar Cristo, meu dinheiro tem que honrar Cristo, meu tempo tem que honrar Cristo. E quando você falha em alguma dessas coisas, teu coração fica quebrado, porque você sente o olhar de Cristo. O olhar que Cristo e Pedro trocaram, e não o olhar que Judas e Jesus trocaram. Um olhar que, por não despertar o amor profundo, pode despertar profundos desesperos, mas nunca mudança, que só o amor pode gerar. Então é por isso que a Bíblia diz: se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. Ele não está dizendo que obedecer meus mandamentos é igual a me amar. Paulo antes obedecia os mandamentos de Deus da maneira que o ser humano mais zeloso pode obedecer. Mas é óbvio que ele não amava, ele odiava Cristo. E ele tinha uma relação com Deus, uma relação em que ele queria ser o seu próprio Salvador. O que Jesus diz não é que obedecer é amar, ele diz que o amor gera obediência. O amor gera apacentar as ovelhas. O amor faz você reunir toda a sua vida e não dizer: o meu cristianismo é uma coisa privada. Não é privado, tudo sobre mim é sobre Cristo. Eu vou resumir, nisso que ele disse: olha, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos, porque você me ama. Não é você vai guardar meus mandamentos e isso é a me amar. Não, isso não é me amar. Mas se você me ama, você vai apacentar as ovelhas, você vai ter o ministério que for, você vai estar, se ele for na cadeia, vai ser bom, se ele for fora da cadeia, vai ser bom, se for para a Espanha, vai ser bom, se não for, vai ser bom. Você não tem projeto, você tem meu amor. Você ama a sua palavra? Você ama? É o amor que te impulsiona.
Isso foi Pedro, sabe? A Bíblia diz que em João 6, por exemplo, que Jesus fez declarações totalmente contrárias ao humanismo dos nossos corações seculares, e a Bíblia diz que daquele dia em diante muitos discípulos passaram a não seguir Jesus mais, e Jesus falou assim: vocês também não vão embora? E Pedro disse: a quem iremos? Só tu sozinho tem as palavras de vida, nós não queremos ir, porque você nos dá a vida, você é a nossa vida. Como é que a gente vai ficar longe da nossa vida? Não é que você nos dá a vida, você é a vida. O amor deseja conhecer a verdade, obedecer a verdade. Pedro estava seguro, porque ele realmente amava a Cristo. Alguém que ama Cristo pode fazer coisas como Pedro fez. Você vê, isso nunca vai caracterizar. A história de Pedro é enorme, é longa. É uma história de fidelidade, compromisso e martírio, porque é isso que o amor faz. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás deseja tirar-lhe você para se andar como trigo, ele veio pedir permissão para ir atrás de você, e vai peneirar você como um trigo. Mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Não vai desfalecer, impossível nessa relação de amor. Eu roguei por ti. Ele protege quem o ama, porque foi a graça dele que gerou esse amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele protege de todas as formas. O Senhor amou Pedro, e por isso Pedro amava o Senhor. O Senhor amou Paulo. Você vai ver Paulo respirando ódio contra Cristo, contra a igreja, mas porque Deus o amava, porque o amor eletivo de Deus soberano estava sobre ele. Então Paulo, ele vai dizer: não importa mais nada para mim a não ser o amor de Cristo. Ele diz: eu oro por vocês, irmãos em Éfeso. Eu oro para que o Espírito ele fortaleça vocês no homem interior, para que vocês estejam arraigados em Cristo, para que vocês possam conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Pedro foi restaurado, enviado, e ele é o grande pregador nos primeiros 12 capítulos do livro de Atos. Com ousadia, ele pregou o primeiro sermão da igreja. Eu quero encerrar dizendo para você: olha, isso é muito importante. O pecado e a culpa não produzem verdadeiro arrependimento. Você pode sentir muito o seu pecado e muito a sua culpa, mas isso não produz verdadeiro arrependimento. Não produz. Eles podem produzir sentimentos horríveis, mas não arrependimento. Eles podem produzir tristeza, eles podem produzir uma tristeza tão grande que é mortal, não é? Essa tristeza pode te levar sempre para o Sinai e nunca para o Calvário, onde corações foram realmente conquistados pelo amor de Cristo. Então, o pecado, por pior que ele seja, por pior que você sinta o que você fez, não pode produzir um verdadeiro arrependimento em você. O horror do pecado de Judas não fez ele se arrepender, mas não se engane, o horror do pecado de Pedro não fez ele se arrepender. A dimensão, a grandiosidade do pecado não fez Pedro se arrepender, porque o tamanho do pecado não faz a gente se arrepender. O sentimento horrível que o pecado produz não faz a gente se arrepender. Não fez Judas se arrepender, mas também não fez Pedro se arrepender. Não faz ninguém se arrepender. E a feiura do pecado? Você pode pensar, quando o pecado é muito feio, leva as pessoas a se arrepender. A feiura do seu pecado não pode te levar ao arrependimento. E a feiura do pecado de Judas não levou ele ao arrependimento. E a feiura do pecado de Pedro não levou ele ao arrependimento. Porque a feiura do nosso pecado não é suficiente para que o pecador se arrependa. É suficiente para fazer ele triste, às vezes desesperado. O peso e a feira do pecado pode tentar você desfazer o pecado, porque foi o que Judas tentou fazer, não foi? Ele não tentou entregar o dinheiro, ele não tentou desfazer o que ele tinha feito, tentou. A culpa pode fazer isso, a feiura do pecado pode fazer isso. Então, o que torna o pecado, a culpa, o que faz a alma se arrepender, não é a feiura do pecado,
não é o tamanho do pecado, não é a dor que o pecado traz, não é o horror da culpa. Isso não levou Judas a se arrepender, mas isso não levou Pedro a se arrepender também. O que traz o verdadeiro arrependimento é você amar Cristo. É isso, só isso traz o verdadeiro arrependimento. Amar a Cristo. Quando você ama Cristo, o poder que criou esse amor por você é o mesmo poder que cria o verdadeiro arrependimento. Só quem ama Cristo se arrepende. Quem não ama Cristo pode ver a feiura do pecado, sentir o horror do pecado, tentar desfazer o pecado, tentar consertar as coisas, mas não se arrepende. Judas não se arrependeu, mas Pedro também não se arrependeu por nada disso, mas porque ele amava Cristo de fato. Pedro amava o Senhor, ele acreditava que Ele era tudo para ele de todo o seu coração, ele acreditava que Ele era o Filho de Deus, ele acreditava que Ele foi criado para a glória dEle. Sim, ele passou numa provação terrível, ele falhou de maneira terrível, isso aqui é um desastre épico na vida de alguém. Mas quando os olhos dele se encontraram com o de Cristo, ele não ia racionalizar, ele não podia viver com aquele pecado, ele não podia fingir uma espiritualidade, nada. Ele estava arrasado por causa dos olhos de Cristo, porque ele o amava, ele sabia que não havia nada que podia ser feito, porque seu coração estava partido. Essa é a mente da alma salva, é isso que leva a uma santificação. Não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com o peso do pecado, com o horror do pecado. O pecado é horrível mesmo, ele gera desespero, todo homem é infeliz por causa do pecado, e tem pessoas que, porque conhecem mais, se sentem ainda mais infelizes, mas elas não vão se arrepender por causa disso. Ninguém pode se arrepender por causa dessas coisas. É sobre amar Cristo. Você ama Cristo. Pedro dá um testemunho pessoal quando ele escreve a sua epístola. Ele diz assim: ainda que vocês não o tenham visto, vocês o amam, e apesar de vocês não vê-lo agora, vocês creem nele e exultam nele com uma alegria cheia de glória. Essa é a evidência da fé de vocês nele. Vocês o amam, vocês o amam. É isso que impulsiona vocês a sofrerem desse jeito por causa dele, é isso que leva vocês ao arrependimento, e é isso que leva vocês à palavra, é isso que leva vocês à oração, e é isso que leva vocês ao culto, e é isso que leva vocês a usar o seu dinheiro. Sempre é a mesma coisa, é o amor de vocês, é o amor, vocês o amam. Pedro tinha vivido isso, ele tinha vivido isso, sabe, através daquela prova indescritível, inacreditável, daquela falha desastrosa. Ele está dizendo: se o amor de Cristo nos capturou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Na verdade, se isso é verdade sobre nós, uma falha desastrosa nunca vai caracterizar a nossa vida. Então Pedro diz: vocês que não viram, vocês o amam, e por causa disso vocês exultam. A alma é medida pelos seus amores, e nem por aquilo que ela acha certo e errado. Não adianta você achar uma coisa certa se você ama outra coisa, você vai acabar fazendo o que você ama. É por isso que quando Jesus vai descrever o mundo, ele não diz: o homem, ele peca, coitado, ele sempre peca. Ele diz assim: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Eles amaram as trevas. E qual é a grande característica daqueles que estão regenerados? Eles me amam. E como o homem ama as trevas, ele faz tudo que as trevas querem. Assim ele peca, ele não é obrigado a pecar, ele ama pecar. E porque você agora ama a mim, que sou a luz, ao contrário do homem natural que ama as trevas, você ama a santidade. Você ama, você quer ser santo. Essa coisa, não acho nada mais absurdo que sempre é dito por pregadores, é que Jesus não quer que nós sejamos felizes, quer que a gente seja santo. Essas pessoas não entenderam. Para um homem que ama Cristo, a santidade é a sua felicidade. Não há nenhuma separação entre felicidade e santidade. A nossa felicidade é uma felicidade santa, e a nossa santidade é uma santidade feliz. Essa ideia de que Jesus quer a sua santidade, a nossa felicidade, como assim? É como se a minha felicidade estivesse em outra coisa que não é Cristo.
Então essa é a diferença, esses dois homens, dois estudantes, dois pregadores, vivendo na mesma coisa, um no céu e no inferno. E a diferença é que um amava Cristo de verdade. Ele realmente foi alvo daquilo que Paulo disse que o alcançou, e que colocou ele num foco único, que era totalmente voltado para Cristo. É tudo sobre o amor de Cristo, tudo, todo o evangelho é, por isso que nós amamos a verdade. Por quê? Por causa do amor de Cristo. Nós queremos conhecer a mente dele, nós oramos por causa do amor a Cristo. Então nós podemos ter um ministério, podemos não ter, porque nada é a respeito daquilo que a gente faz. Todos nós chegamos numa época da vida que tudo aquilo que a gente achava produtivo vai acabar, não é? Eu não vou ter mais força se estiver vivo para pregar, mas não é pregar que me faz estar empolgado com o evangelho. O que eu faço, o ministério, isso vai acabar. E o que vai restar? Alguém deprimido? Porque agora está, sei lá, numa cadeira de roda? Ou está velho numa cama e não pode mais fazer as coisas que fazia antes? As pessoas dizem que João era carregado para a igreja quando estava bem velhinho. É óbvio que ele não podia fazer mais nada que o João fazia antes. E que diferença isso faz? Então que a bênção de Efésios 6, 24 esteja sempre sobre nós. Paulo acaba a sua carta assim: a graça seja com todos que amam a Cristo com amor imortal. Isso é um cristão. Isso é ser uma nova criatura. Amam a Cristo com amor imortal. Paulo diz, é sobre esses que a graça está. A graça seja com todos os que amam Cristo com amor imortal. Casamento, cura, ministério, céu. Não. Paulo diz, prossigo para o alvo da soberana vocação, por aquilo que eu fui alcançado, e é conhecê-lo, é me conformar ao que Ele é. Você ama Cristo, você quer honrá-lo, agradá-lo, é isso. Então Paulo diz, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Na verdade, tanto também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ter mais de Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme ele em sua morte. E é nisso que ele diz, não que eu já tenha alcançado isso, que eu já conheça ele totalmente, que eu já tenha esgotado tudo que ele é, não, ou que eu seja perfeito nisso, mas eu prossigo para alcançar aquilo que também eu fui preso por Cristo. Ele me capturou para me focar nisso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo as coisas que ficaram para trás, e avançando para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, que é quem? Que é Cristo, para que nós amemos Cristo com o amor que o Pai o ama. Eu estou indo nessa direção, sempre, nós temos que orar a Deus, queridos, porque essa é a única razão pela qual homens se arrependem de verdade, é o amor verdadeiro por Cristo, não é o horror do pecado, não é o que o homem fez, não é a culpa, não é o se sentir mal, isso não leva ao verdadeiro arrependimento, não levou Pedro, não levou Judas. Então eu oro todo o tempo, e quando eu prego, para que Deus nos dê uma visão de Cristo. É por isso que eu só quero pregar sobre Cristo, porque vocês precisam amar Cristo, e todo o evangelho é a respeito disso. Muitas das vezes as pessoas querem conselhos sobre casamento, sobre isso, sobre aquilo, mas elas não entendem que enquanto o casamento delas não for sobre o amor delas por Cristo, não há muitos conselhos a serem dados a elas que o ímpio não podia dar. Seja romântico, dê uma flor, seja isso, seja aquilo, é inútil. Ano após ano nós temos que ouvir sobre Cristo, porque é a visão de Cristo que vai nos levando para esse objetivo cada vez maior, de amá-lo cada vez de uma maneira mais digna daquilo que Ele é de verdade. Cristo se tornando todo glorioso para nós, totalmente desejável, totalmente belo. É isso que faz você vencer o pecado, é isso que faz você crescer de um grau de glória para outro grau de glória. Nós gostaríamos de amar a Cristo de todo o nosso coração e alma e força, mas nós sabemos que ainda não amamos.
Então nós dizemos: eu não julgo que eu tenha alcançado, eu prossigo para esse alvo. Eu quero todo dia amar mais Cristo. Paulo diz: eu oro para vocês para que vocês conheçam mais a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Quando a gente prossigo para o alvo, não é que eu estou indo para o céu, eu prossigo para o alvo de conhecer e amar a Cristo. Amar a Cristo, eu não alcancei, eu quero amá-lo, eu quero amá-lo. E toda a minha vida é a respeito disso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Então mesmo quando está ali no buraco, há uma diferença enorme entre uma pessoa regenerada e a que não é. E é por isso que nunca o pecado vai caracterizar a vida dela, apesar dessas falhas épicas poderem acontecer, como aconteceu com Pedro. O que fez Pedro ser diferente de Judas é porque Pedro era igual a Paulo. Ele amava a Cristo porque realmente ele foi amado na eternidade, e porque ele nos amou primeiro, nós o amamos de verdade, porque para isso nós fomos alcançados, e é para esse alvo que nós prosseguimos. Vamos ficar de pé. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou